também fica em dúvida sobre como encerrar sua redação do Enem com chave de ouro? It's your mom? No. No? Espera aí que a gente já vai conversar sobre isso. Oi, tudo bem? Aqui é a Fabiola, professora e coordenadora de redação do Poliedro. Nessa série de vídeos, a gente está te explicando tintim por tintim como você pode construir a redação perfeita para o Enem. E nesse vídeo eu vou falar da conclusão, o que não pode faltar nessa etapa e te explicar direitinho o que é a proposta de intervenção. Lembrando, este é o terceiro vídeo de uma série. No primeiro vídeo, a Vanessa explicou como funciona a redação do Enem e como escrever uma introdução. E no segundo, o Arthur explicou os segredinhos do desenvolvimento e os seus tópicos frasais. Se você ainda não viu, eu recomendo muito que você veja. Como sabemos, o Enem adota o texto dissertativo argumentativo e, como tal, na conclusão, é importante que você retome os principais pontos que foram discutidos ao longo do seu texto, utilizando principalmente as palavras-chave do tema e da tese que você selecionou lá na introdução. E, por fim, ele pede que você apresente uma proposta de intervenção, trazendo um agente externo que possa resolver, apresentar soluções aos problemas apresentados. Essa é a famosa conclusão por solução. Ficou confuso? Confusa? Calma que eu vou te explicar. Here I come. Oh, here I come. Oh. Primeiro, vamos falar das palavras que são importantes de usar. São as conjunções, os elementos conclusivos, como o logo, portanto, pois, o então, assim, por isso, etc. Isso porque você vai iniciar o parágrafo de conclusão usando uma delas. Eu sempre recomendo o bom e velho portanto. Após iniciar esse parágrafo de conclusão, é importante retomar o tema, contextualizando o seu texto por meio das palavras-chave. Então, aquelas palavras que você utilizou logo no começo do seu texto para introduzir o tema e a forma como você ia abordá-lo, elas precisam ser retomadas aqui, entendeu? São as palavras da frase temática, lembra? Vai ficar algo como: portanto, é fundamental enfrentar o desafio da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Esse seria o início da sua conclusão para o Enem de 2023, que tinha essa frase temática longa, não é? Por fim, falta explicar um pouquinho mais sobre a proposta de intervenção. Bom, basicamente, na proposta de intervenção, você precisa trazer uma possível ação que vai solucionar a causa ou as causas do problema apresentado no tema e que faça sentido para o desenvolvimento que você fez durante o texto. Eu quero dizer, então, que se você argumentou que o problema existe por conta da inoperância do Estado, a solução tem que ser algo que torne esse Estado operante. Se você defendeu, por exemplo, que é um problema da cultura, a ação deve ser direcionada, então, a proposta deve ser direcionada a uma mudança de mentalidade e de comportamento. Assim, uma boa estrutura para essa proposta de intervenção é responder as seguintes perguntas: o que? E assim você vai ter a ação. Por quem? E assim você vai ter o seu agente que realiza a ação. Como? Ou seja, de que modo? Qual é o meio que esse agente vai usar para realizar a ação? Para quê? Ou seja, a finalidade. Ao responder o para quê, você tem a finalidade. Por fim, é importante você detalhar esses pontos, seja explicando algo, exemplificando, especificando ou justificando. Aí varia conforme a sua abordagem. Mas você vai me perguntar: Fabiola, quem pode ser o meu agente? Olha, geralmente esses agentes são ligados à estrutura organizacional do Estado brasileiro, como, por exemplo, os poderes executivo, legislativo ou judiciário, ou então aos ministérios e às agências reguladoras. Por isso, vale dedicar um pouquinho de tempo a entender a estrutura organizacional do nosso Estado para saber como atuam cada um desses órgãos, de modo que você saiba que se o tema envolver cinema, por exemplo, existe a Agência Nacional do Cinema, a Ancine, e o Ministério da Cultura. Se for cultura afro-brasileira, o tema, existe a Fundação Cultural Palmares, o Ministério da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos e da Cidadania. Então, agora, chegou a hora do nosso exemplo, que a gente iniciou lá na primeira aula. Então, seguindo por aquele tema, a nossa conclusão poderia ser a seguinte. Vamos lá. Começando com o bom e velho
Portanto, é evidente que a sociedade brasileira tem sua saúde mental abalada devido às exigências do mercado de trabalho. I'm gonna have to go, so it's personal. Personal? Do I look like a fucking counsellor? I thought it was my business. Yeah, it is, but it's our franchise. Viu? Saúde mental o tema e a causa, exigências do mercado de trabalho, que a gente trabalhou lá no primeiro vídeo. Então, diante disso, vamos começar com as perguntinhas. Quem? O Ministério do Trabalho e Emprego, o nosso agente, deve promover palestras nas empresas a respeito da necessidade de cultivar um ambiente de trabalho saudável. Tudo isso é a nossa ação, hein? Ela tem que ser detalhadinha. Como? Por meio da contratação de profissionais da área. Temos aí nosso modo meio. Como terapeutas, psicólogos e psiquiatras. Esse é o detalhamento, é um detalhamento por exemplificação. Essa ação terá como finalidade educar não apenas os trabalhadores, mas também seus patrões. Temos uma finalidade, de modo a evitar cobranças exageradas e preservar o bem-estar no ambiente laboral. Neste momento, eu tenho um efeito do efeito, ou seja, eu detalhei a minha finalidade. Viu como a conclusão pode ser mais tranquila do que parece? Se você seguir essas dicas e as estruturas que a gente apresenta ao longo desses vídeos, eu tenho certeza de que você vai ter uma boa avaliação. Afinal, o Poliedro já tem 5 anos consecutivos de redação nota 1000 no Enem. É pentacampeão mundial! Nos outros vídeos da série, a gente te ensina a introduzir sua redação, apresentando sua tese, a desenvolvê-la, criando seus tópicos frasais. Então, clicando aqui do lado, você pode assistir agora a esses vídeos. Até a próxima e bora escrever!